Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um quadro no canal Espírita Cristão, agradecendo a todos vocês que têm prestigiado o nosso canal, que acompanharam a nossa live sábado, nossa primeira live do Hora Espírita, e os que estão apoiando o nosso canal. Se você deseja nos apoiar de uma forma ainda que singela, faça. Nós precisamos desse apoio para prosseguir ampliando as nossas atividades, qualificando as nossas atividades. O nosso sonho é termos um estúdio para gravarmos com mais qualidade. E através do seu apoio a gente chega lá, ok? Ontem eu postei uma mensagem psicografada pelo meu amigo médium Carlos Pereira. Carlos é um homem de muito conhecimento, um amigo muito querido, e ele tem recebido mensagens de espíritos muito conhecidos, inclusive de espíritos que, quando encarnados, participaram ativamente da política brasileira. Naturalmente, há aqueles críticos, né? Por serem pessoas muito conhecidas, inclusive também no terreno religioso mundial. Ele acaba de publicar um livro assinado pelo espírito de João Paulo II. Naturalmente, esse material todo deve ser analisado, né, com respeito ao médium e analisando o conteúdo dessas obras, dessas mensagens. Eu não vejo nenhum problema personalidades se comunicarem, porque somos todos filhos de Deus, né? Então não tem isso. E no mundo dos espíritos, qual a condição de cada um, né? Às vezes um espírito anônimo na Terra pode estar iluminado no além, mas não significa que uma personalidade conhecida na Terra também não esteja iluminada no além. E quem pode se comunicar? Todos podem se comunicar. É engraçado que o espiritismo no Brasil foi ganhando uma conotação tão limitante, ao mesmo tempo que alcançou o povo, que não aconteceu na França, foi ganhando um religiosismo engessante, né? Não sei se essa palavra existe, acho que sim, né? Engessando o pensar, o analisar. Allan Kardec lidava tão naturalmente com as comunicações mediúnicas, tudo fluía tão melhor, e no Brasil parece que nós engessamos a mediunidade. Qualquer coisa que seja um pouco diferente do que acreditamos poder ou não, né? A gente já proíbe, né? Na verdade, nós somos os religiosos do passado, reencarnados ainda com esse ranço de proibir tudo, né? Há livros proibidos, já há livros proibidos no movimento espírita, coisa que a Igreja Católica fez no passado, que nós já criticamos tanto, e daqui a pouco já teremos o nosso Index Prohibitorum. Kardec dizia que era para ler tudo, inclusive as obras contrárias ao Espiritismo. Kardec propunha. Porque o nosso compromisso é com a verdade, então não tem que ter medo de nada. Mas nós não temos compromisso com homens, nosso compromisso é com a consciência, com Deus, com Cristo, né? Então, ontem eu postei um vídeo, né? Uma mensagem assinada pelo espírito de Ulisses Guimarães, né? Recebida pelo médium Carlos Pereira. E o povo gostou muito, assistiu, comentou, está comentando. Se você não assistiu, pesquisa aí no canal. Então hoje, pesquisando no blog do Carlos, que é o blog de carlospereira.blogspot.com, para você ter acesso às mensagens na íntegra. Estamos num momento no país carecendo, com emergência, com grande urgência, refletirmos sobre o valor da democracia. Então, pesquisando no blog, estamos buscando mensagens que falem de democracia, do valor da democracia, do valor da liberdade, do valor das diferenças. Tudo isso é imprescindível para a nossa saúde como cidadãos brasileiros. Nesse momento, né, dantesco da história, em que o Palácio do Planalto, o Congresso, são invadidos por golpistas, por tentativa de golpe, porque podemos falar tranquilamente, né? Nem todo bolsonarista é golpista, mas lá estavam os golpistas bolsonaristas
atentando contra a democracia, essa conquista sagrada para nós. E tem gente que já fica mal, já vai contestar o vídeo, comentar. Não tem problema. Graças a Deus que podemos também contestar. É fruto da democracia, pela qual nós estamos aqui falando sem medo. Ah, mas um canal espírita, não tem problema. Se você é contra essa liberdade, não tem problema deixar de nos seguir e comentar, porque nós acreditamos nisso. Deus é um Deus de liberdade. O Espírito do Senhor é liberdade, diz o Novo Testamento. Então, nós estamos aqui lutando por essa liberdade. Concorde, discorde, de preferência com respeito e elegância, que perdemos isso ao longo desses últimos anos, né? Perdemos a liturgia, já que o anterior, o presidente anterior não tinha qualquer liturgia autorizando as pessoas a serem também deseducadas. Mas então vamos falar. E hoje vamos ler um texto que Carlos Pereira recebeu de um político conhecido, que no final eu cito o nome, já está aí na legenda do vídeo, né? O texto intitulado República, mesmo que tardia. A República regurgita novos valores. Na verdade, o que está em efervescência nada mais é do que o próprio berço dos valores republicanos, esquecidos ou deliberadamente ignorados. Uma nação republicana tem o privilégio de trabalhar os valores que engrandecem o homem em sociedade. Valores que disputam a hegemonia dos interesses individuais sobre os coletivos não se afinam com os ideais republicanos. República envolve a vontade de todos sobre a vontade individual. Quer dizer, o respeito à opinião da maioria é isso. Por isso, nesse ponto, ela se afiniza com a democracia. Por isso é difícil conceber, por exemplo, uma república onde os interesses de uma minoria se sobressaem aos da coletividade. Mas por que o Brasil, que ostenta sua forma de governo republicana, se faz uma nação de poucos? Desde seu nascedouro, o emblema republicano constituiu-se apenas num ideal distante, obra de alguns iluminados. Na prática, os mandatários do poder impuseram a sua vontade e até hoje isto ocorre. Outrora, porém, clamávamos por liberdade, mas deixamos isso de lado por diversas vezes, quando a vontade imperiosa dos tiranos de plantão se constituía em lei. A República é obra inacabada. Hoje é hora de reerguê-la. Ele recebeu esse texto ele publicou esse texto no dia 2 de outubro, né? Dia da eleição no Brasil, agora no final de 2022. As eleições gerais deste domingo, publicou no dia da eleição, representam oportunidade ímpar para que este sonho não se esvazie ainda mais. Por que não transformar essa eleição num clamor profundo dos ideais republicanos? Uma nação de todos para todos. Uma nação livre e de respeito geral. Uma nação próspera, de modo que seus filhos possam usufruir do direito da vida e da apropriação da riqueza, fruto do seu trabalho. Uma nação solidária, que atenda aos reclamos dos seus filhos mais simples e desprotegidos. Isso é evangelho, né? Uma nação fundamentalmente fraterna. Esses sonhos não podem perecer. Ah, mas estamos distantes disso. Sim, mas não podemos deixar de sonhar, de lutar, de buscar, de falar, né, dessa proposta de luz, que é a fraternidade universal. Também não podem representar apenas discursos vazios de tiranos de ocasião. Entre idas e vindas, aos tropeços, haveremos de erguer uma nação livre e próspera, absolutamente republicana. Neste contexto, a ética não poderá ficar da porta para fora. Numa nação republicana, qualquer gesto de subtração do dinheiro público, qualquer ação de anomalia democrática, qualquer aceno à ditadura, deve ser rigorosamente punido,
sem titubeios, sem meias palavras. Vou repetir. Qualquer aceno à ditadura, quer dizer, olha o que aconteceu no dia 8, né? Qualquer aceno à ditadura deve ser rigorosamente punido sem titubeios, sem meias palavras. Já se foi o tempo que tenhamos aprendido isto. Será que aprendemos? Que tiranos, em nome de valores nobres, mas de cunho falso, erguiam a espada para impor as suas vontades impublicáveis no poder. Vou ter que ler de novo. Já se foi o tempo que tenhamos aprendido isto. E depois desse texto, olha o que aconteceu, né? Que tiranos, em nome de valores nobres, né? De fachada, né? Mas de cunho falso, erguiam a espada para impor as suas vontades impublicáveis no poder. O Brasil é terra de gente brava e trabalhadora, leal ao Cristo, mas ainda pobre materialmente na divisão das suas riquezas. Quando este levante se fará realidade, quando a miséria será extinta, quando não teremos mais que ouvir os governantes se digladiando para sobrepor-se sobre os demais, disputando quem deu a esmola maior para o povo? Que vergonha! Exatamente por abandonarmos os ideais republicanos, tivemos a chafurdação do poder e a negligência com o nosso povo mais sofrido. Ulisses Guimarães, Freitas Nobre, Leonel Brizola, Tancredo Neves, Austrégésilo de Ataíde, Getúlio Vargas e tantos outros homens da nação brasileira trabalham diuturnamente para a mudança desse status quo. Ele está falando desses espíritos na vida espiritual que prosseguem trabalhando, lutando, naturalmente mais esclarecidos, porque todos tiveram seus equívocos quando encarnados, mas prosseguem lutando pelo êxito do Brasil, o que é natural. Os espíritos mais experientes, eles prosseguem do além, ajudando as suas comunidades, as comunidades onde estiveram reencarnados, trabalhando diuturnamente em nome de Deus, dentro das suas possibilidades evolutivas, sob a ajuda de espíritos ainda mais avançados, isso em todo o planeta, né? Não dormirão em paz enquanto tiverem que ver este desmando que cada vez mais tem tomado conta da nossa querida nação brasileira. Jamais ficaremos de braços cruzados diante das injustiças e das mentiras contra o nosso Brasil. É pelo caminho da democracia que renovamos ou mantemos governantes e legisladores, mas é também por intermédio desse regime de liberdade que devemos expulsar, de uma vez por todas, todos os sepulcros caiados da política brasileira. Os fariseus modernos, né, na época de Jesus já existiam, falando em nome de Deus, né, e fazendo o contrário. Jesus os chamou de sepulcros caiados de branco por fora, todo podridão por dentro. Ergamos a bandeira da democracia e da cidadania plena. Eduquemos de verdade a nossa gente. Criemos as condições para a instalação de uma nova ordem de coisas. Conhecereis o falso grão pelos frutos que ele gera. Escolhei com cuidado. Debrucem no passado para conhecerem melhor a quem depositam vossas confianças. Elevem-se ao futuro para votar naqueles que se comprometem efetivamente com um amanhecer melhor para a nossa nação. Seus filhos estão cansados de mentiras e engodos. Não há, no entanto, outro caminho para a aprendizagem democrática. Ergamos as mãos e em direção ao Cristo, peçamos suas bênçãos e que possamos fazer escolhas sensatas e consequentes. Sem demora, o Brasil reclama mudanças para a nova era que já bate à porta de todas as nações. Mário Covas. Vou dizer o que disse no vídeo anterior. Se não é o espírito Mário Covas, aqui o meu respeito profundo ao médium Carlos Pereira pela coragem de trazer essas mensagens, mas tem o espírito, o texto tem o espírito de Mário Covas, né? Mesmo se não fosse Mário Covas, porque Allan Kardec nos ensina isso. Olharmos o texto não por quem assina, mas pelo conteúdo. E a mensagem é belíssima, inconteste. Democracia, liberdade, paz, respeito à vontade popular,
equilíbrio, nada dessa destruição, de ataque, de golpismo, dessa postura e com fachada, né, de propostas nobres, com legendas e tudo. Reflitamos para que o mal não se repita. Muita paz. Compartilhe o vídeo, deixe aí o seu comentário, concordando ou discordando, deixe aí o seu comentário. E apoie o nosso canal, nos ajude, não custa muito.